Olá, muito boa tarde. Estamos chegando ao fim de mais uma semana, fim de sábado, e eu resolvi fazer um apanhado de assuntos que eu gostaria de ter feito vídeo, mas que não deu tempo esta semana. Então eu vou passar e vou fazer uma leitura rápida, né? A gente vai ver o vídeo, reagir ao vídeo e fazer uma leitura rápida sobre todos esses temas que eu selecionei ao longo da semana, mas que de fato não deu para converter em vídeo. Então será uma análise bem mais rápida do que o convencional, né? No geral a gente faz uma análise bem detalhada. Bom, vamos lá, vamos ao primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo, mais uma vidente querendo seus 15 minutos de fama. Ela faz uma previsão de que o Alexandre de Moraes vai morrer. É engraçado aqui, né? Tipo, no perfil desse Diego Muguet, não sei como pronuncia, ele coloca ali: alguém sabe dizer se já incluíram essa vidente ou cartomante, né, no inquérito das fake news? Bom, vamos lá, vamos ao vídeo. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai morrer num acidente gravíssimo de avião. E eu posso dizer o que veio pra mim agora, eu senti certinho, senti até o calor da energia dele passando por mim. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai morrer num acidente gravíssimo de avião. Alexandre de Moraes. O avião vai explodir, não é? Vai explodir. O ministro. Caramba, Lene. Vai. Registrado aqui, hein? Registrado no Eu senti energeticamente ele passando bem aqui perto de mim. É uma explosão feia, feia no céu de Brasília. Meu Deus. Aí vai entrar aquela chamada da Globo. Tem? O ministro Alexandre de Moraes. Gente, desculpa, eu sou bastante cético, eu não tenho muito essa. Eu não tenho como. Não tenho como julgar, né? Eu não acredito em nada disso, acho que é tudo baboseira. Você pode até sentir, de fato, não estou dizendo que ela não teria sentido isso, ela pode sentir, mas eu não tenho essa crença de que, porque uma pessoa sentiu alguma coisa. Acho que é tudo mais uma questão de neural ali, né? Cerebral, ela talvez. Sabe, tipo, pensa tanto nisso que acaba sentindo. Bom, vamos para o próximo. Esse aqui é interessante. Em uma cena da série americana Person of Interest, o PT aparece citado em uma trama envolvendo fraude eleitoral e suborno. Muito bom. Olha, assistindo uma série e olha só o que aparece na série. Vamos lá, vamos ver. Sofia nasceu em São Paulo, educada na Suíça. Ela fala 6 idiomas. A mãe dela morreu de câncer. Olha lá. Há 5 anos. Ela recusou a admissão em Oxford. Viajou com o pai em 3 diferentes postos. Berlim, Milão, Moscou. O partido político do pai foi denunciado por fraude nas últimas eleições. Berlim, Milão, Moscou. O partido político do pai foi denunciado por fraude nas últimas eleições. No país dele já aconteceram sequestros por motivação política. Há rumores de Sequestro se remetendo a época dos militares, né, que a esquerda sequestrou algumas pessoas lá, enfim, em troca de libertação de companheiros. que Igor vai ser candidato a presidente. Sequestros por motivação política. Há rumores de que Igor vai ser candidato a presidente. O PT tá. Peraí, eu não entendi. Rumores de... Motivação política. Há rumores de que Igor vai ser candidato a presidente. O PT tá Entendi. até na série. Suja até na série. Muito bom, né? Quer dizer, vergonhoso, mas não deixa de ser engraçado. Próximo. Essa semana, em função do dia 1º de maio, o Lula fez um vídeo de uns 6, 7 minutos. Eu assisti. Não, eu até pensei em fazer um vídeo, mas nossa. Terrível. Lula abre a boca, só sai mentira. De boca fechada também. E aí ele faz num ponto lá, ele faz uma menção às bets, né? Que nosso governo não foi. Vamos ver o vídeo.
Pera aí que tá sem som. Se depender de mim, fecha. Presta atenção. Se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim. Se as bets... Como é que é, Lula? Lula, em 2023, você legalizou as bets no Brasil, Lula. Você achou pouco, criou uma secretaria de prêmios e apostas online, Lula. Depois você achou pouco, autorizou mais 66 bets novas no Brasil, Lula. O seu governo arrecadou 10 bilhões com as bets no Brasil, Lula. Faça isso não. Você não é contra as bets não, Lula. Você é o pai das bets. Presta atenção. A única bet que eles andaram bloqueando aí é uma bet de uma brasileira nos Estados Unidos. Ela mora lá, vive lá, ela é cidadã americana, eu não lembro o nome dela agora. E ela tem uma bet, uma plataforma de apostas que as pessoas podem cadastrar qualquer tipo de aposta. E uma das apostas, claro, que está cadastrada é para o pleito, né, para as eleições desse ano do Lula contra o Bolsonaro. Contra o Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro estava disparado, e eles andaram bloqueando. Eu não sei se já liberou, porque entra com uma ação, bloqueia, depois, né? Andaram bloqueando por conta dessa aposta que estava inserida no site, porque não é uma plataforma genérica. Então, você pode criar ali uma aposta e as pessoas vão investir dinheiro, e dependendo do resultado que acontece, pode ganhar ou pode perder, né? Enfim, muito bom, muito bom. Agora ele vem dizer que as bets não... Ele usou esse texto. As bets não foram criadas no nosso governo, mas nós vamos, se depender de mim, vou fechar as bets, né? É muita... Ó, discurso do PT. 80% de mentira, 20% malandragem. Não sei se ele falou, eu não lembro de ter visto ele ter falado isso. Mas vamos pro próximo. Isso aqui é legal. Eu gosto desse touro de ouro. Curva de Laffer que o Bolsonaro sempre explicava. Presidente, você está falando de vários impostos que foram reduzidos. Sim. E a arrecadação não caiu. Como que isso é possível? Eu estudei um tempo atrás a tal de curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Você vai aumentando o imposto, você vai arrecadando mais. Chega um ponto, cai a arrecadação, porque o pessoal eles vão para a sonegação. Exato. O governo Lula... Isso é coisa legal, porque essa semana o Flávio Bolsonaro, ele declarou lá, tá trazendo para o governo dele o Saxida, Adolfo Saxida. O Saxida é um liberal, ele é um cara da economia e é um liberal. Ele entende do que está fazendo e a proposta dele é muito boa. Claro que o Saxida ainda não foi escolhido como o ministro da economia, mas sim para criar o plano de governo, na parte econômica do plano de governo do Bolsonaro, né, do Flávio Bolsonaro. Que é mais ou menos um problema que acusavam o Jair, né, que o pai não entendia de economia. Mas aí o pai trouxe o Paulo Guedes. Então, quando perguntava alguma coisa de economia que o Bolsonaro não sabia responder, ele, né, puxava o Paulo Guedes. Para isso temos o Paulo Guedes. E que não é um problema, até porque, por exemplo, o Lula também não entende nada de economia. O problema é que o Lula trouxe um cara que não é técnico. É um cara que falou que não entende de economia, que estudou lá, sei lá, 2 meses um módulo de economia só. Então ele não entende. Mas mesmo assim, não precisa uma pessoa muito inteligente para estar na economia quando você tem um chefe como o Lula, que é um gastão, né? Então, indiferente se o cara manjar ou não manjar, ele tem que fazer o que o chefe manda. Então, por isso não dá nem para atestar que o Haddad é um mau ministro, foi um mau ministro. A gente sabe que ele não tem capacidade, mas ele poderia ter se dado bem, né? Vamos supor que ele tivesse liberdade para fazer as coisas. De repente ele, assim como o Bolsonaro, iria buscar profissionais técnicos, né, para trabalhar no ministério dele. O Bolsonaro fez isso. Eu não entendo de tudo, mas eu estou trazendo uma pessoa legal. Agora o Flávio está fazendo a mesma coisa, já está trazendo uma pessoa legal só para desenvolver o plano de governo, que no caso do Lula nem plano de governo tinha, não sei se vocês lembram. Ele disse, não, depois a gente vê. Bom, enfim, e aí o Bolsonaro, apesar de não ser um cara da economia, aprendeu que a curva de Laffer não importa quando você começa a aumentar demais os impostos, naturalmente as pessoas não conseguem mais produzir, então elas partem para a informalidade e aí acaba reduzindo os impostos. E se ela não consegue partir para a informalidade, aí então ela acaba não produzindo. E aí então você tem uma redução de impostos que acaba acontecendo em cadeia, ou seja, cadeia seria assim, tipo eu reduzo o meu imposto de importação, então eu não vendo o meu produto,
eu não gero ICMS, eu naturalmente não ganho meu dinheiro, eu não consumo o pãozinho da padaria. Pãozinho você acaba consumindo, mas digo, você acaba diminuindo o consumo, você acaba diminuindo a circulação de dinheiro na economia. E naturalmente, se o dinheiro não circula, a arrecadação cai. Então não adianta aumentar imposto para querer arrecadar mais. Tem que saber o que está fazendo. E o Haddad, desculpa, não é uma pessoa que sabe o que está fazendo. E mesmo que soubesse, o Lula toda hora pressionando mais imposto, tá aí, ó. O resultado que eu não lembro o nome desse cara, Pablo Spire, tá aqui, ó. O Pablo vai trazer para nós aqui os resultados, né, das ações desastrosas do governo. Aumentou o imposto de importação para arrecadar mais. Mas aconteceu exatamente o contrário. A arrecadação caiu. É isso aí. E isso virou um recado claro para Brasília, que só entende as coisas quando mexe no bolso. Dados da Receita Federal mostraram que no primeiro mês, depois da alta do imposto, a arrecadação caiu 3,20%. Parabéns aos envolvidos, hein? O motivo é muito simples e econômico. Mas tem que prestar atenção, presta atenção. Quando o imposto sobe demais, a partir de um certo ponto, a importação diminui. Pensa comigo. Suponha que o imposto de alguma coisa seja 70%, 100%. Aí ele sobe o imposto para 10.000%. Os empresários simplesmente vão importar zero, não vão importar mais nada desse produto, não é mesmo? Então a arrecadação vai cair para zero. É tão difícil de entender. E o pior, sendo assim, a atividade diminui. Logo, a arrecadação cai ainda mais, porque outros impostos locais também deixam de ser cobrados. Na prática, o resultado foi uma lição para o governo. Aumentar imposto acima de um ponto, depois de um certo ponto, diminui. A receita é a curva de Laffer. Se eles tivessem feito o meu curso de economia touro de ouro, ou prestado atenção no que o Bolsonaro explicou várias vezes, já saberiam disso. Muito bom, né? Muito bom. Então, é isso, né? Fazer o quê? Paciência. Fizeram L, apertaram 13 confirma, deu nisso. O Zema tá aqui entre os escolhidos. Pegar o microfone e falar que está fazendo social é fácil. Agora, ir lá e comer a comida que você serve para os outros, eu quero que eles façam isso também. E é o que eu faço lá em Minas. Horário de almoço, quando possível, eu faço questão de almoçar, adivinhem onde? Numa escola estadual. E hoje eu tenho orgulho de falar que o Partido Novo leva para 1,5 milhão de crianças e adolescentes de Minas Gerais. Tem algumas atitudes de políticos que muitas vezes a gente vê que são sensacionalistas. Eu não sei se essa questão de ele ir almoçar nas escolas tem sensacionalismo ou tem de fato isso que ele está fazendo. Porém, eu achei interessante trazer essa matéria, não pelo que o Zema está falando ou fazendo ou quem ele é, não importa. Isso era só para puxar o gancho para essa situação. Eu acho que político não deveria de ter, por exemplo, direito a plano de saúde. Por exemplo, estou pegando um exemplo, ele não deveria ter direito, muito pelo contrário, ele não deveria ter direito nem de fazer um plano de saúde particular. Ele deveria ser obrigado a utilizar o sistema público de saúde. Ué, o SUS não é uma maravilha? Por que o Lula vai sempre para o Sírio, né? Se o SUS é uma maravilha, por que ele não vai para o SUS? Eu acho que não deveria ser opcional, deveria ser obrigatório. Você quer ser político? Então beleza, você vai ter que usar o SUS a partir de agora. Você quer estudar alguma coisa? Vai ter que usar o sistema público de ensino para alguma coisa, para a coisa que você pretende. Sabe, tipo, você teria que começar a fazer os políticos a usarem obrigatoriamente os serviços que eles provêm para a sociedade. Outra coisa que eu vejo assim, há uma discussão muito grande sobre a existência ou não de salário mínimo, porque algumas sociedades não existe o salário mínimo, né? Às vezes tem até uma recomendação, mas não é obrigatório, você pode pagar menos se você quiser. E tem gente que defende, principalmente os libertários, que defendem a não existência de um salário mínimo. Eu confesso que eu acho que os dois seriam válidos, não existência ou existência, eu acho que tudo é possível. Agora, o que eu recomendaria era que assim, o funcionalismo público fosse todo baseado no salário mínimo. Então, não existisse aumento de salário. Por exemplo, um político ganha, sei lá, 50 mil reais. Ele não tem direito a aumentar o salário dele. Mas sim, ele tem, vamos supor que 50 mil reais vai dar lá, sei lá, 30 salários mínimos, por exemplo. Eu não sei, teria que fazer a conta, um pouco menos. Uns 25 salários mínimos. Não, dá uns 30, vai. Os 30 salários mínimos. Então, um deputado ganha 30 salários mínimos. Se ele quer aumentar o salário dele, é só aumentar o salário mínimo. Entende? Porque o problema do salário mínimo não ser aumentado não é por causa da indústria.
ok, a indústria você poderia dizer assim, ela teria dificuldade, porque se você empurrar demais, a indústria que eu digo, não estamos falando em indústria, é iniciativa privada, esse é o termo que eu queria trazer. Você pode até ter um receio que ela tenha dificuldade à medida que você eleva o salário mínimo e ele começa a empurrar pessoas que nem salário mínimo ganhavam. Mas o problema é que o governo não aumenta não é por conta de talvez sofrer pressão da iniciativa privada. Não. É porque ele tem uma conta, ele tem uma despesa muito grande no que se refere, por exemplo, à aposentadoria. As pensões, que ele paga muitas pensões, o valor de salário mínimo. Então isso fica difícil para o governo pagar, o custo fica muito elevado. Agora, se você colocasse para os políticos que o salário deles é baseado no salário mínimo, é claro que eles iam fazer coisas legais para que a economia funcionasse melhor, para que o governo tivesse uma melhor arrecadação, para que o governo tivesse facilidade de pagar o salário mínimo dos aposentados, ou os aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo, ter o seu salário aumentado, dando mais dignidade, mais qualidade de vida para estas pessoas, para que naturalmente os deputados pudessem ter os seus salários também aumentados. Então eu não posso aumentar meu salário de 50 mil para 60 mil. Não, eu ganho 30 salários mínimos e para aumentar o meu salário eu preciso aumentar o salário mínimo. Entendeu? Então assim, aí as pessoas dizem, mas se aumenta o salário mínimo você desemprega mais pessoas. É que o problema não é o salário mínimo. O problema é que a economia sendo ruim, o governo sendo um sócio que só consome os recursos da empresa, da iniciativa privada, faz com que seja mais difícil para o patrão pagar um salário bom. Né? O patrão, se ele tem uma despesa com o governo, ele não pode negociar com o governo, porque o governo é mais forte que ele, o governo taxa e pronto. Mas o funcionário ele pode. Só posso pagar tanto. Topa? Não topa. Então, próximo. Entende? E aí o cara aceita. Ele precisa do trabalho. Né? Mas esse é um problema o quê? É um problema econômico, não é um problema do valor salário mínimo, de ter um piso, né, para receber como salário. Então, enfim, eu acho que algumas coisas que o governo deveria de fazer para que os políticos respeitassem um pouco mais o dinheiro, né, do contribuinte. Um deles seria assim, você quer salário bom? Aumente o salário mínimo e naturalmente seu salário se aumenta, mas é proibido aumentar, né, em números de salários. Por exemplo, se eu ganho 50 mil, eu não posso aumentar para 60. E eu sou obrigado a utilizar o serviço público de transporte, de saúde, não ter essas coisas de direito a jatinho, usar avião da FAB, não, vai pegar avião de carreira, vai pegar ônibus local. Entendeu? Quer pegar táxi? Paga com o seu próprio bolso. E acho que nem deveria de permitir usar táxi. O político deveria ser proibido usar táxi, proibido usar Uber, né? Bom, enfim. Próximo. Quanto à alegada ausência de prova pericial para comprovar a realização do procedimento estético. Aqui não vou nem enrolar o vídeo, mas é um caso onde... Bom, eu acho errado essa coisa do TSE, de tribunal, ficar caçando o deputado. Eu acho que o deputado deveria ser caçado pelo método tradicional, que é a cassação na própria casa. E os seus próprios pares deveriam de abrir o processo de cassação. Talvez o que a gente tem aí de problema é que eu vejo muitas vezes que... como que a gente fala, o processo acaba sendo travado. Então, talvez essa Silvia aí, essa deputada Silva, vai lá, molha a mão do presidente e o presidente não bota o processo dela em votação, né? Então, eu entendo que existe esse tipo de coisa. Mas talvez o TSE poderia se limitar ao fato de botar o problema para a votação e obrigar o processo andar, né? O presidente da Câmara, por exemplo, abrir a votação de cassação dela. E aí os seus colegas aqui decidem. E aí ficaria mais difícil para ela comprar todo mundo realmente. E aí provavelmente caçariam ela, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, que absurdo. Harmonização facial. A gente no vídeo anterior a gente estava falando que não deveria nem de ter plano de saúde. Agora ela pega dinheiro público, verba de campanha para fazer uma plástica, né? Cirurgia plástica, que não é nada necessário. Tem horas que cansa. Esse foi um caso bem pesado, viu? Como chama? Um general, né? Veio dar uma
uma carteirada, uma intimada no Van Hatten, mas o Van Hatten é bicho bravo. Mas toma cuidado, Van Hatten, esses caras aí, não sei não, hein, não sei. Ele é um homem que está se afrouxar. Ele é um homem que está se afrouxar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Fazer puxar no cano para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa, leva o seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe dali. Seu chefe, ele não gostou nada. Não, é meu comandante. Eu tenho chefe, eu comandante. Com ele eu vou para guerra. Aí os militares às vezes têm umas coisas assim não só militar, os políticos não deveria ser chamado políticos do judiciário, eu sei, mas é que os caras do judiciário estão fazendo tanta política que acaba sendo misturada a coisa, né? Mas também é outro povo que não, é Vossa Excelência, não sei o que, você não pode se chamar nem de senhor. Imagine chamar de você. E não é chefe, é comandante. Quem comanda acaba sendo o chefe, dá no mesmo. Pra cá, é sinal da... Não, gente, é um absurdo que a pessoa sabe, ela percebe que ela está sendo filmada e continua meio que ali em tom de ameaça. Bizarro, não tem nem vergonha na cara, não tem nem medo de alguma consequência desses atos. Situação em que o exército já está maravilhoso, está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo da Está tendo continência com o ladrão. Trouxa, eu acho assim que a palavra frouxo ali que ele usa não pega muito bem, né, Van Hatten? Falar frouxo assim é meio que você está atacando, um argumento ad hominem, né? Frouxo é tipo, você não tem coragem, você é um frouxo, você está adjetivando aquela pessoa. Acho que não é bem por aí a linha de argumentação, sabe? Mas ok, ele deve estar nervoso porque, imagina, você receber um general lá vir te ameaçar, sabe? Toma banho. Alexandre Moraes que manda nele, não. É o Alexandre Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. É legal que o silêncio também é uma resposta. E nesse caso ele quis dizer sim. O silêncio falou sim. É bom que tenha a tradução porque é meio ruidoso, né? É o Alexandre Moraes que manda nele, não. Trouxa, segue ordens, Alexandre Moraes. Não, é o Alexandre Moraes que manda nele, não. É o Alexandre Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado. Alexandre Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Nada completamente. Muito bom, muito bom. Gente, que absurdo, que absurdo. O cara veio trazer recado do chefe. Aqui é legal. Eu vou até ler o texto aqui, que acho que me ajuda até a ficar mais claro, que às vezes eu me enrolo um pouco. Caiu a narrativa do PT e da esquerda de que a derrubada do veto da dosimetria iria beneficiar criminosos. Mentira. A presidência do Congresso manteve os avanços do PL antifacção, que endurece o combate ao crime organizado, sem prejudicar as vítimas do 8 de janeiro. Vamos fazer justiça aos perseguidos políticos e derrubar o veto do Lula ao PL da dosimetria. Eu até, não sei se aqui ele fala, mas eu tinha visto um vídeo, não, acho que ou ele fala ali, ou eu vi no outro vídeo, mas aí eu até explico aqui, que parece que o PT estava querendo colocar essas questões da questão do crime, combate ao crime organizado aqui, né, e os feminicidas e coisa e tal, ele estava querendo colocar no veto do presidente, do Senado, lá da Câmara. Então, tipo assim, eles vetaram, eles disseram assim, desculpa, não é nem veto, eu estou fazendo confusão de terminologia. O PL é um projeto de lei, foi aprovado, só que quando o projeto é aprovado, ele vai para sanção ou veto. Sanção é aceite por parte do presidente, veto é derrubada não, não quero, não aprovo, não aprovou o projeto de lei, não virou lei. Mas quando isso acontece pelo rito normal, por ele ter sido aprovado com uma minoria simples, que com uma maioria simples, que é basicamente aquela maioria que está ali no dia, na hora que votou e aprovou, então se é vetado,
o Congresso pode votar de novo para derrubar o veto. Só que daí ele exige uma maioria absoluta, que é a maioria do total de deputados existentes. Então tiveram acho que umas 50 abstenções, mas eles conseguiram mesmo assim com os presentes votar para derrubar o veto, mas eles colocaram ressalvas, que era para garantir que esta lei fosse aplicada apenas a este caso dos presos de 8 de janeiro e não se estendesse para outros tipos de crime. Mas aí o PT estava querendo colocar junto para que então a derrubada do veto justificasse o argumento que eles estavam querendo utilizar, né? Aquela narrativa falaciosa de que o Congresso estava querendo derrubar o veto que ia botar um monte de pessoas na rua que eram criminosos, estupradores, feminicidas e tudo mais. Ou seja, para justificar que o argumento deles era verdadeiro e não era falácia, eles estavam querendo provocar isso. É assim, é de uma... Eu não consigo encontrar uma palavra que não seja um palavrão, mas eu não posso falar palavrão. Uma filha, sabe, da mãezada, né? Porque, tipo assim, não importa as consequências para o povo brasileiro. Para o meu argumento valer, para eu ganhar esta parada, vale qualquer coisa. Vale botar a população na fogueira, dane-se. O que importa é eu ganhar, eu sou do PT. Sabe? Tipo, pô, gente, pelo amor de Deus, que palhaçada. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui. Presidente Davi Alcolumbre, sabe o que está acontecendo aqui? Vossa Excelência quebrou a narrativa do PT. Acabou com a narrativa da esquerda, sabe por quê? Vossa Excelência veio aqui e deu a decisão mais correta legal e constitucionalmente de separar os crimes hediondos de acordo com a aprovação do Lei Antifacção, e o PT, para prejudicar quem está sendo injustiçado, por exemplo, do 8 de janeiro, nesses processos abusivos, está disposto, o PT, o PSOL, os outros partidos, a fazer uma questão de ordem toda, né? Para desfazer a decisão de Vossa Excelência, para que o veto a ser apreciado inclua os dispositivos que vão diminuir a pena para feminicidas, que vai diminuir a pena para estuprador, para criminoso hediondo. O PT, para continuar na sua narrativa, os apoiadores do Lula, deputado Paulinho, só para continuar na narrativa falsa, mentirosa, de que alguém aqui está querendo beneficiar criminoso hediondo, fez uma questão de ordem para desfazer a decisão corretíssima de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, de prejudicar a parte que foi aprovada na lei antifacção e só votar a parte da dosimetria. Eu vou repetir. Se a questão de ordem da esquerda for admitida por Vossa Excelência e derrubarmos o veto da dosimetria, os criminosos hediondos serão beneficiados pela esquerda. Estuprador, aliás, sempre são aqui, né? Quando a gente propõe aumento de pena para estuprador, o PT vai contra. A gente propõe que o pedófilo tenha castração química, o PT vai contra. A gente propõe progressão de regime maior, ou seja, dificultar, ficar mais tempo preso. Quem mata a mulher, o PT diz que só pode ser quando é reincidente, só pela segunda vez. Presidente Davi Alcolumbre, parabéns, vossa eleição não foi só salomônica, porque essa caberia, inclusive, esse adjetivo caberia à vossa decisão, mas foi mais do que isso, foi legal, constitucional, e o que o PT e a esquerda estão aqui desesperados é que Vossa Excelência quebrou a narrativa deles. Eles quiseram imputar na direita, exatamente, em quem está defendendo, na verdade, direitos humanos, aqui, que é quem está defendendo a derrubada do veto da dosimetria. Quem está defendendo justiça, que nós estaríamos defendendo criminosos hediondos. Pois bem, com a questão de ordem deles, se Vossa Excelência acatar, e não deve acatar, quem vai beneficiar estuprador, feminicida, torturador e criminoso hediondo é a esquerda. Parabéns, presidente. Mas não acatou. Deu tudo certo, tudo tranquilo, tudo foi aprovado corretamente, da forma que deveria ser. Só por rapidinho aqui o postzinho onde ele coloca umas figuras aqui, ó, o Janones, Boulos, todo mundo votou contra aumento de pena para estuprador, né? Bizarro. Ó, Lindenberg, as mesmas figurinhas, Érica Cocai, todo mundo, Samir Bonfim, né? Beleza, né, gente? Até aquela polêmica
Enfim, não vou falar mal dela não, porque senão ela me processa. Bom, próximo então. Esse aqui nem é tanto pela informação, é só para ver a vontade. A mulher tá quase estourando. Acho que se encostar nela no ombro assim, ela desmonta, ela chora, né? Então, gostando ou não, é impossível negar o profissionalismo de Daniela Lima. Neste vídeo, a gente percebe que, mesmo com a voz embargada e com toda a tristeza que está sentindo ao dar a notícia, ela segura o choro, isso é verdade, pois está na condição de jornalista. E transmitir a notícia é mais importante do que transmitir seus sentimentos. Uma verdadeira aula de jornalismo. Uma verdadeira aula de jornalismo no sentido assim, de que não chorou, mas, ficou horrível, né? Vamos ver o vídeo. Disse aos colegas, eu apurei, no Supremo, que Jorge Messias teria 32 votos. Portanto, passou a tarde pregando que haveria uma derrota do indicado de Luiz Inácio Lula da Silva. Errou por pouquíssimo, mas a conta dele era idêntica à do presidente do Senado. Messias teve 34 votos, tá? Mas então, ponto 1, Moraes tinha a mesma conta, a mesma lista que Davi Alcolumbre. 2, Alcolumbre dizer que não trabalhou é falso. Ele não só trabalhou muito, ele passou o final de semana disparando um vídeo que o Messias havia feito num culto, fazendo sinais a André Mendonça, junta tudo com o que o Josias falou, o relator do caso Master, né, dando a entender ali que haveria uma reunião em torno desta causa, e ontem passou a manhã e a tarde acionando dezenas, eu repito, dezenas de contatos para assegurar a derrota de Jorge Messias. Como em política não existe coincidência, junta todos esses ingredientes à análise que o Josias fez sobre a derrota do Messias, e aí você começa a entender... Era só pra gente ter um gostinho, né, dessa voz aí embaraçada, entalada de choro, né? Vamos pro próximo. Ai... Isso aqui não foi só o Lula o derrotado, foi o Supremo Tribunal. Deixa eu só introduzir. Aqui a ideia é, a esquerda, sempre que você... na esquerda, sempre que você tem uma situação que eles não gostam, que eles não concordam, que eles não aceitam a derrota, eles não sabem perder, aí sempre vem a acusação de que, por mais que se use, que nem esse é o caso é, votou, aprovou, foi para o presidente, vetou, voltou para o Congresso, derrubou o veto. Isso é o rito natural do processo? Isso é normal. Está usando a democracia para julgar alguma coisa, criar uma lei. Julgar não, na verdade criar uma lei, né? Então, eles criaram uma lei, criaram um projeto de lei para atender uma finalidade, uma necessidade, uma pressão da sociedade, alguma coisa. Então usou o processo natural, normal, para fazer isso corretamente. Aí vem essas pessoas que não concordam a dizer que porque é golpe, pavimentou o golpe. Vamos ler rapidinho aqui, ó. Flávio Oliveira foi impecável, é claro que, né, olha o nome da pessoa, progressista. O Senado não derrotou só Lula, derrotou o STF, a PGR, a PF e a maioria da sociedade contrária à anistia. Pavimentou o caminho para próximos golpes. A lei de execução penal mudada vale para qualquer golpista futuro. Precedente gravíssimo. Não foi só o Lula o derrotado, foi o Supremo Tribunal Federal, que gastou 2 anos naquele julgamento, foi a Procuradoria-Geral da República, foi a Polícia Federal e foi uma boa parte da sociedade brasileira ainda. Não foi só o Lula o derrotado, foi o Supremo Tribunal Federal, que gastou 2 anos naquele julgamento, foi a Procuradoria-Geral da República, foi a Polícia Federal e foi uma boa parte da sociedade brasileira, ainda majoritária, que continua se posicionando contrária à anistia, a alívio de pena, e continua depositando fichas na confiança e na defesa da democracia. Aliás, com consequências muito benéficas do ponto de vista da reputação internacional do Brasil. Então, o que o Senado fez hoje foi muito, muito, muito grave. Eu diria que pavimentou a caminhada para próximos golpes tentados, porque esse processo ele não se resume, a mudança na lei de execução penal, a alteração que foi hoje
será sancionada, promulgada na Lei de Execução Penal, no Código Penal, ela vale para qualquer um que tentar, qualquer um que arregimentar uma multidão daqui a 3 meses, 4 meses, seja de direita, seja de esquerda, seja quem quer que seja. Foi um precedente muito perigoso e muito grave. Bom, eu já falei tudo que tinha que falar aqui. É bizarro, né? É toda hora isso, é toda hora... Ai, nós perdemos, então é um ataque à democracia. Aí tá, e isso é só uma situação, é só o discurso, né? Porque daí tem a ação. Qual que é a ação? Eu vou ter um formato diferente aqui, eu tenho que abrir a minha tela. Segura aí, pessoal. Que é o seguinte, que uma coisa é o discurso, né? A choradeira que eles falam, né? Que eles fazem, a narrativa. Mas aí depois tem essa outra situação aqui, onde o que ocorre é: não ganhou na democracia, não ganhou no processo legal, vamos ganhar na martelada. Aí o PT vai lá no STF chorar para que o STF dê uma martelada e derrube isso, né? Tá lá, ó, PT deve ir ao STF contra a derrubada do veto ao PL da dosimetria. O líder do PT na Câmara dos Deputados fez a afirmação nesta quinta-feira 30, depois da derrota do governo Lula no Congresso. Ele afirmou que ele vai, né? Não entrou ainda, eu acho, não sei, não vi nenhuma atualização desta matéria, né? Enfim, sabe, além de chorar que não ganharam, atacar com narrativa de que isso é golpe, ainda vão numa tentativa ilegal, né? Ilegal que eu digo assim, que foge do rito, né? O rito é esse é o processo de criação de uma lei. Não está contente, troca os deputados. Próxima eleição você vai trocar os deputados. Bom, enfim. Aí, para terminar, vamos falar um pouquinho de internacional. Só para a gente concluir, temos aqui 3 abinhas só para a gente discutir um assunto que foi muito legal que aconteceu esses dias aí. Bom, aqui só para introduzir o assunto, veja o comportamento a FIFA, né? A FIFA anunciou como que é? O Irã. O Irã vai participar da FIFA, da Copa, né? E daí nós temos aqui como que chama? O Israel, né? E a Palestina. Então, ó, mais uma vez, o não à paz veio dos palestinos. No Congresso da FIFA, o presidente Gianni Infantino, que nome? Gianni Infantino fez um discurso simbólico. Convidou representantes de Israel e da Palestina para uma simples foto. Não era nem um apertar de mão, um abraço, nada. Uma foto em nome da paz. O que aconteceu? O lado palestino recusou e deixou o palco. Era só uma foto pela paz. E mesmo assim eles não aceitam. Se nenhum gesto simbólico é aceito, qual é de fato o objetivo? Bom, vamos colocar aqui só para... Bom, aí, para falar da Palestina, nós temos uma história muito interessante aí que envolve brasileiros, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, existiu dois momentos, 2 flotilhas. O que chama-se, o que é essa tal de flotilha? Inclusive um saiu de Barcelona, saiu aqui da Espanha. Essa flotilha, os barcos juntaram alguns barcos e juntaram alguns mantimentos lá, merreca de mantimento, e começaram a velejar e foram lá para tentar entregar esses mantimentos em Gaza, né? Só que assim, Israel, desde que foi atacado, ele isolou o mar, ninguém entra, ninguém sai aqui de Gaza. O mar está controlado por Israel. Então, ainda que você esteja em área internacional, a polícia ali marinha, né, como que chama? A guarda costeira de Israel pode te abordar e eles estão em guerra. Tecnicamente eles estão em guerra, não. Você não tem liberdade para entrar em Gaza e fazer o que você bem entende. Não, tá tudo cerceado. Bom, é certo ou errado? Não é essa a questão aqui, mas é assim que está. Aí tem esse pessoal que, né, inclui-se ali a Greta Thunberg, lembra da Greta Thunberg? Aquela ativista sueca, né? Ela também participou participou não, na verdade assim, ela era
não vou dizer ela que fez isso, tem muita gente que tem inclusive dinheiro que está por trás, mas ela quem era o mascote, né, dessa flotilha. E nós temos uma brasileira que inclusive tem um vídeo no canal que eu posso dizer que é o vídeo que mais deu audiência aqui no canal, passou de 110 mil já visualizações, que é dessa Mandi, eu não lembro sobre o nome dela, Mandi Coelho. É um debate, é só um corte que tem no canal, eu vou até linkar aqui. Um corte dela com a Eduarda Campobiano, é muito legal, quase que foi um estapeamento verbal ali. Enfim, e ela tá reclamando aqui que foi presa, coisa e tal, que, né, que não pôde. Gente, se você chegar, minha amiga, se você chegar, eu acho que Israel devia deixar esse pessoal entrar. Deixa que daí o Hamas já elimina e pronto. Já some, desaparece. Porque se você entrar com essa sua carinha lá na faixa de Gaza, você não sobrevive um dia. Bom, urgente, confira a mensagem de Mandi Coelho deixou gravada em caso de uma interceptação GBS, enfim, das forças militares israelenses. É fundamental exibir ações concretas do governo Lula para garantir a segurança dos brasileiros sequestrados. Não, acho que não. Eles sabem que eles vão ser presos, mas o Israel prende e deporta. Ele não fica. Eu acho que deveria de ficar, porque eu acho que tem até leis para isso, mas deveria de guardar essas pessoas por uns meses na cadeia, para essas pessoas, sabe, tipo, pelo menos parar com esse barulho todo. Enfim, vamos ver o que ela fala. Oi, eu sou a Mandi. Se você tá vendo esse vídeo, eu fui sequestrada e levada contra a minha vontade pelas forças de ocupação israelenses, enquanto eu navegava em águas internacionais rumo a Gaza para levar ajuda humanitária. Eu e meus companheiros precisamos que você compartilhe esse vídeo e cobre do governo Lula e do Estado brasileiro que tome providências para que a gente retorne para o Brasil. Oi, eu sou a Mandi. Isso já aconteceu, tá? Isso aqui é coisa mais antiga, não é agora que aconteceu. Mas teve um momento que acho que foi na segunda vez, a segunda flotilha, porque teve a Greta chegou e foi presa em Israel, ficou presa em Israel e foi deportada. A Mandi, o que me chamou a atenção a essa história foi que a Mandi eu não sabia que estava envolvida com esse pessoal, que estava nesse rolo, tá? Então eu fiquei sabendo agora, mas isso já é antigo. Agora, a Greta Thunberg, um episódio interessante é que na primeira ela foi presa, deportada, criou uma outra flotilha e foi também. Só que ela misteriosamente abandona, Greta abandona a flotilha para Gaza em meio de denúncia de escândalo sexual. Sabe qual que é o escândalo sexual? Mano, tinha um brasileiro lá, esse maluco aqui, ó. Diz que ele tava pegando 3, ninguém fala quem, mas por que a Greta abandonou? Entendeu? Ele tava pegando a Greta. Brasileiro é monstro, mano. Brasileiro é monstro. Ele tem que ensinar o Arthur Duval como se faz um Tour de Blonde. Eu não podia deixar de trazer essa, não. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o que eu tinha para esse vídeo era isso. E eu tenho uma notícia aqui para vocês, que hoje é o meu aniversário. Então eu mereço as minhas felicitações através de comentários aqui embaixo ou de um like nesse vídeo. E se quer me dar um presente, se inscreve no canal. Eu tô com uma meta de bater 1 milhão de inscritos até o final do dia. Só faltam 999 mil. Bom, vamos lá, gente. Conto com vocês. Valeu!